Olá, meu nome é Gabriel Amaral. Eu vim contar para vocês um pouco da minha experiência com o Discover da Rocket City. Mas antes eu vou fazer uma breve contextualização. Eu sou formado em jornalismo, mas eu trabalhava antigamente com marketing. Decidi em 2022 que iria aprender a programar e eu já sabia um pouco sobre esse universo. Na empresa que eu trabalhava era uma empresa de tecnologia, então eu tinha bastante contato com desenvolvedores. Então decidi que ia aprender. E foi um pouco confuso no começo porque tinham várias possibilidades, né? Vários cursos hoje em dia eles te ensinam a programar do zero. Fiquei em dúvida assim qual que escolhia. Eu já conhecia a Rocket City de nome, então eu fui lá ver como é que funcionava. E pesquisando um pouco no site deles, né, eu descobri que eles trabalham com 3 principais produtos. O produto principal deles é o Ignite, e ele não tem esse objetivo de fazer você aprender programação do zero. Na verdade, o foco dele é você se especializar em alguma linguagem, especializar em alguma tecnologia nova. Tem mais essa parada de você dar um up na sua carreira. Então ele é feito principalmente para pessoas que já sabem programar. Então se você não sabe nada, você for fazer o Ignite, você não vai entender, você não vai aproveitar, não foi feito para você. Tem também o Explorer. Eu posso falar um pouco mais dele depois, mas ele é muito parecido com um outro produto. E o foco dele é você aprender do zero a programar. Ele é pago e ele surgiu bem recentemente. Existe o terceiro, que é o Discover. O Discover é completamente gratuito e ele tem esse foco, assim como o nome diz, né, de você descobrir o universo da programação. Então ele é bem introdutório, ele pode ensinar você do zero, então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Quando eu descobri ele, eu já fiquei bem empolgado pelo fato dele ser de graça, então mesmo que eu eventualmente fosse pagar por um curso posteriormente para aprender programação, eu decidi que eu ia ver as aulas do Discover, porque eu já conhecia a Rocket City e ele também era de graça, então não ia gastar nada além de tempo, e investi meu tempo nisso para ver como é que seria. Então eu terminei recentemente os 3 módulos, vou contar um pouco para vocês do que eu achei, e se ele dá realmente para você aprender programação do zero, e o que você vê mais ou menos nos módulos. Então vamos lá. No primeiro módulo, você aprende do zero, assim, tudo que envolve o universo da programação. Então, um pouco de tecnologia, algumas coisas sobre hardware, como funciona a internet, como funcionam os servidores. E ele é realmente bem introdutório. Então, eu que já era um pouco habituado com esse universo de tecnologia, eu sempre fui, assim, de formatar meu próprio computador, montagem e manutenção, desmontava meus computadores, montei meu PC, desmontava meu notebook. Então, tinha muita coisa lá que eu já sabia. Se o Gabriel do futuro de hoje, né, pudesse ter contato com o Gabriel do passado, eu daria um conselho. Eu acho que talvez você pode pular esse módulo, porque a maioria das coisas eu já sei. Existiam algumas coisas ali básicas de programação, um pouquinho de lógica de programação, mas tudo isso a gente vai ver melhor lá pra frente. Então ele é mais para introduzir mesmo pessoas que nunca tiveram contato com esse universo. Não recomendo vocês pular, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas eu, pessoalmente, já sabia bastante das coisas que foram ensinadas lá. Não pulei, vi até o final. Eu acho importante, ele é legal, mas a gente vai começar a ver mesmo o que é programação e colocar a mão na massa no segundo módulo. No segundo módulo, a gente começa a colocar a mão na massa e começa a aprender de cara assim, o que é HTML. Depois eles passam para o CSS e depois tem o JavaScript. Aí, em seguida, começa a aperfeiçoar um pouco dos 3, né? Começa a aparecer coisas mais complexas de CSS, começa a aparecer coisas mais complexas de JavaScript. Então, ele vai alternando pela lógica do que é mais de boa você aprender, o que vai ficando mais complexo. E ele tem uma coisa muito legal, que são os exercícios. Então, bem no comecinho a gente já tem contato com alguns exercícios. E pra mim foi bem legal, porque eu aprendi alguma coisa, e aí a gente vai assistindo as aulas, né? Eu falo assim, tá, tô entendendo, vai anotando e tal. Aí quando chega o exercício que você tem que resolver, você percebe que você não entendeu tão bem assim. Então aí eu tinha que voltar para algumas aulas, alguns conceitos específicos, e rever para poder fazer o exercício. E isso é muito legal, que ele coloca a prova mesmo se você realmente entendeu. No começo é bem tranquilo. O meu primeiro impacto, assim, de cara, não tô entendendo muito bem isso, foi quando chegou na parte de funções do JavaScript. Até lá, eu tava entendendo, tava conseguindo assimilar o conteúdo, mas chega uma parte, assim, que pra quem não sabe nada, começa a ficar preocupante. E isso que é muito legal no curso, porque eles têm esse cuidado de não te desesperar.
Então o Mike, ele várias vezes ele repete, tipo assim, ó, se você não entendeu agora, tudo bem, com o tempo, com a prática, você vai entendendo. E lá que eu aprendi esse conceito de abstrair alguma coisa. Eu sempre usei essa palavra abstrair, né, num sentido mais tipo, isso é uma coisa muito abstrata, é difícil de explicar, né, é difícil de descrever. Mas no universo da programação eu descobri que tem esse conceito de você abstrair alguma coisa, porque lá na frente você vai poder entender ele melhor. E isso faz total sentido para você conseguir prosseguir no curso. Tem alguns momentos, o meu em específico foi eu lembro que o primeiro assim, conflito que eu tive foi com funções, mais especificamente com arrow function. Eu não estava entendendo qual a diferença da arrow function da função normal. E na hora, assim, eu vi mais de uma vez a aula explicando sobre isso, não entendi. E se não fosse essa forcinha de falar assim, tá tudo bem você não entender de primeiro, você pode entender mais pra frente, eu ia ficar travado ali, né? E é difícil, né, a gente aprender uma coisa assim do zero, programar do zero, mas eu percebi esse cuidado que os instrutores têm no Discover de não deixar você desesperar, de falar que você pode entender mais pra frente. Tá tudo bem você não entender de primeira, isso foi bem importante pra mim. O segundo módulo é o maior de todos, é nele que você tem esse aprendizagem mais densa de aprender a programar, né? Aprende as linguagens novas. No começo você aprende muita coisa. E no terceiro módulo você vai aprender conceitos mais avançados das coisas que você aprendeu no segundo. Então ele não vai te ensinar uma linguagem nova ou sintaxes novas, mas ele vai te ensinar conceitos mais complexos de tudo que você aprendeu no primeiro. Então, conceitos de JavaScript, de CSS. E uma coisa que eu achei legal do terceiro módulo é que tem conteúdos assim bem fresquinhos lá. Quando eu cheguei, tinham coisas que tinham sido acabado de ser acrescentadas sobre React e TypeScript. Então deu para perceber que o Discover ele tá sempre se atualizando. Então quando eles têm algum conhecimento assim novo para o pessoal que está conhecendo, eles atualizam. Então pode ser que, se você tá vendo esse vídeo bem depois de que eu tô fazendo ele, talvez já tenham conteúdos novos e mais atualizados. Então, uma das conclusões é que eu tive que eu aprendi a programar com o Discover. Foram aulas muito legais. Eu tenho algumas críticas construtivas com relação aos exercícios. Eu falei, né, da parte que eu gostei bastante, que são os exercícios do segundo módulo e do terceiro. Quando a gente vai aprendendo conceitos mais difíceis, não tem tantos exercícios quanto do começo. E eu senti um pouco falta deles porque os exercícios foram bem importantes para mim, para consolidar o que eu estava aprendendo. Então eu acho que se eu tivesse, né, uma contribuição para fazer, é que talvez pudesse ter mais aulas de exercícios no segundo módulo pro terceiro, que eu acho que faltou um pouquinho. E uma das dúvidas que fica depois que eu terminei o Discover é se, com o conhecimento que eu aprendi, eu já posso passar pro Ignite. Muita gente tem essa dúvida. Eu, pesquisando um pouco nos conteúdos da Rocket, eu vi que eles não aconselham isso, né? A menos que eles até fazem uma ressalva, a menos que você conseguiu entender completamente tudo, aí você pode passar pro Ignite, mas o ideal é você ter mais conhecimentos antes, e eu acho que é por isso que eles lançaram também o Explorer, que ele realmente vai te garantir esse conhecimento total do universo de programação, pelo menos o básico, né? Inclusive essa aqui é uma das principais diferenças do Discover para o Explorer. Ele se compromete mais em você realmente ter uma base muito sólida. Por ele ser pago, ele consegue oferecer mais coisas, né? Então eu imagino que tenha mais aulas, tenha mais acompanhamento, tenha uma comunidade assim, focada para isso, então eles conseguem ter mais manutenção das pessoas que estão aprendendo. Você pode tirar dúvidas com o passar das aulas. Então, acho que a principal diferença é essa, que você tem um suporte maior no Explorer. Agora que eu terminei o Discover, eu não sei se eu consigo já um primeiro emprego com o conhecimento que eu aprendi só nele. Eu me sinto assim, já imerso nesse universo, né? Consegui entrar no universo da programação, mas eu não me sinto confiante para ter uma vaga, assim, a menos que seja de estágio, um trainee. Eu acho que para mim conseguir uma vaga de júnior eu teria que aprender um pouco mais, fazer mais alguns cursos. E essa aqui é a parada legal, que eu acho que quando você faz o Discover, né, ele não te compromete muito em questão de financeira, né, de tempo, e você pode ir ao mesmo tempo fazer conteúdos auxiliares, né, você pode procurar cursos em outros lugares. Eu, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo o Discover, eu fui pesquisando algumas coisas no YouTube, e isso me ajudava a somar, né, no meu conhecimento, fui integrando as coisas que eu conhecia. E uma conclusão que eu tirei terminando o Discover é que você, agora que conhece mais ou menos programar, você tem que fazer alguns projetos práticos. Isso é muito importante
para você ir aprendendo. Então, agora que eu terminei, vou pensar em desenvolver alguma coisa com o conhecimento que eu aprendi lá. Isso também é importante para o recrutamento. Então, você aprendendo e você mostrando a sua evolução nas suas redes sociais, no seu GitHub, quando um recrutador ele for atrás do seu perfil, ele vai ver as coisas que você já sabe, as coisas que você já aprendeu. Isso é muito importante, você ter um portfólio assim, né? Então, desde o começo você já está aprendendo HTML, já está aprendendo CSS, eles incentivam você a desenvolvendo algumas coisas e construindo esse crescimento, né, no seu LinkedIn, no seu GitHub, das coisas que você está aprendendo. Então a minha avaliação do Discover é bem positiva, eu gostei bastante dos instrutores, né? A maioria das aulas é com o Mike, o Maicão. Eu gostei muito do jeito que ele ensina, gostei também muito da Jaque, são dois instrutores muito bons. Esse cuidado que eles têm de você não se desesperar, né? E como eles sabem que aprender a programar não é tão fácil assim, eles têm bastante cuidado com você, eles vão falando, tudo bem, você não entende tudo de cara, você pode rever, pode ver em outros lugares. Às vezes tem coisas que eu não aprendi 100%, mas fazendo algo prático eu tive uma noção melhor, e isso foi muito importante para aprender a programar. Então essa foi a minha análise sobre o Discover. Na minha opinião foi uma experiência bem positiva. Eu tô fazendo isso completamente espontâneo, tá, gente? Eu só percebi que existiam pessoas que não sabiam como funcionava, se investiu o seu tempo nisso, então eu acho que vale a pena investir, sim. Você não vai te deixar na cara do gol assim para você já conseguir um novo emprego, mas ele é muito importante, né, para você aprender, ter o seu primeiro contato com programação, e ser uma coisa inclusive que eles sugerem da Rocket. Então se você não sabe se você vai gostar ou não, faz o Discover. Se você sentir necessidade, você pode se aperfeiçoar melhor no Explorer. Por mais que eles sejam parecidos lá, o Explorer, eu acho que ele tem uma função de estender mais esse primeiro contato com programação, e ele promete, né, que você vai ter esse primeiro emprego terminando o Discover. Então acho que essa é uma das principais diferenças. Muito obrigado ao pessoal da Rocket, obrigado Maicão, obrigado Jaque, vocês foram muito importantes para mim aprender programação. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida que eu esqueci de falar, podem perguntar aqui nos comentários, eu vou responder o comentário de todo mundo. E é isso, obrigado.